Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula avançada da nossa metodologia Delta Hedge. Hoje, nós vamos mergulhar fundo em um dos conceitos mais sutis, porém extremamente poderosos, que movem o mercado de uma forma quase invisível. O charme, ou como eu gosto de chamar, a exposição ao charme. Se você quer entender por que o mercado às vezes parece ter um vento soprando para uma direção específica, mesmo sem grandes movimentos de preço, esta aula é para você. Vamos desvendar como a simples passagem do tempo força a mão dos market makers e como podemos usar isso a nosso favor. Então, vamos começar pelo básico. O que diabos é o charme? Imagine o seguinte: o delta de uma opção nos diz o quanto o preço dela muda quando o ativo objeto sobe ou desce um ponto. Certo? Agora, o charme, também conhecido como delta decay, ou a decomposição do delta, nos diz o quanto o delta de uma opção muda apenas com a passagem do tempo. É isso mesmo. Mesmo que o preço do ativo fique completamente parado, congelado, o delta da sua opção vai mudar de um dia para o outro. É o delta do tempo. Pense na lógica de um market maker. Ele está lá, com uma posição gigante em opções, e precisa se manter neutro em delta para não ter risco direcional. O charme é como um sussurro constante no ouvido dele dizendo: Ei, mesmo que o mercado fique parado hoje, amanhã o seu risco será diferente, seu hedge estará errado, simplesmente porque o vencimento está um dia mais perto. Essa necessidade de ajuste diário, esse sangramento do hedge, é o que cria oportunidades fantásticas para nós. O market maker não tem escolha. Ele precisa reajustar sua posição. Para entender como isso funciona na prática, precisamos diferenciar o charme positivo do charme negativo. Quando vemos no nosso gráfico um pilar de charme positivo como esse gigante que temos aqui no Strike 5550, isso significa que naquela região de preço, o market maker precisa comprar o ativo objeto, conforme o tempo passa, para se manter neutro. O tempo está fazendo o delta dele diminuir, então ele precisa comprar mais ativo para compensar. É uma força de compra passiva, um fluxo comprador que não depende da agressão do mercado. Por outro lado, quando temos um pilar de charme negativo, como este aqui no Strike 5500, a lógica é a oposta. Nessa região, o market maker precisa vender o ativo objeto a cada dia que passa para equilibrar seu hedge. O tempo está fazendo o delta dele aumentar. Então ele precisa vender o ativo para voltar ao delta neutro. É uma pressão vendedora constante, um fluxo vendedor que acontece simplesmente porque o relógio está andando. Agora, olhem para a nossa situação atual no gráfico. O preço do ativo, o spot, está em 5.537. Ele está espremido entre um pilar de charme negativo em 5.500 e um pilar de charme positivo gigante em 5.550. O que isso significa? Significa que, se o preço cair para perto de 5.500, a passagem do tempo vai forçar os market makers a venderem, criando uma pressão que empurra o preço para baixo. Mas, se o preço subir para perto de 5.550, a passagem do tempo vai forçá-los a comprar, criando um suporte, uma força que puxa o preço para cima. O tempo está, literalmente, tentando conter o preço dentro desse range. Vamos pensar no charme como um vento de cauda do mercado. O fluxo de ordens normal, o delta, o gama, são como rajadas de vento, são reativos, dependem da agressão dos players. Já o charme é diferente. Ele é um fluxo constante, passivo. É como um vento suave, mas persistente, soprando o preço em uma direção. Ele não depende de ninguém apertar o botão de compra ou venda. Ele depende apenas do tempo. E o tempo, como sabemos, sempre passa. Então, quando o preço do ativo se aproxima de uma zona com um grande pilar de charme positivo, como o nosso 5550, o market maker é forçado a comprar gradualmente o ativo, dia após dia, até o vencimento. Isso cria um suporte invisível, uma atração magnética que puxa o preço para cima, ou, no mínimo, dificulta a queda. Por outro lado, se o preço se aproxima de uma zona com um charme negativo forte, como o 5.500, o market maker precisa vender criando uma pressão vendedora constante, que age como uma resistência, ou empurra o preço para baixo. Onde esse efeito é mais visível? Principalmente em dois momentos. Primeiro, na abertura do mercado.
Durante a noite, o mercado ficou fechado, mas o tempo passou. O decaimento do tempo, o θ, agiu sobre as opções, e o charme mudou o delta dos market makers. Então, logo na abertura, eles precisam fazer esses ajustes de hedge, o que pode gerar movimentos direcionais sem um motivo aparente no fluxo de ordens. O segundo momento é conforme o vencimento das opções se aproxima. O efeito do tempo se torna exponencial, e o charme fica cada vez mais forte. Seus efeitos se tornam muito mais pronunciados. Analisando novamente nosso cenário, com o preço em 5,5137, ele está navegando em uma zona de equilíbrio tênue. Ele está sendo puxado para cima pelo charme positivo em 5,5550 e empurrado para baixo pelo charme negativo em 5,500. A passagem do tempo está literalmente espremendo o preço, tentando mantê-lo confinado nessa zona de alta liquidez. Qualquer tentativa de fuga, para cima ou para baixo, encontrará essa força contrária passiva gerada pelo tempo. Então, por que você, como trader, deve se importar tanto com o charme? A resposta está na previsibilidade. A agressão do mercado, o Cumulative Volume Delta, CVD, é caótica, imprevisível. Você nunca sabe quando um grande player vai entrar rasgando o book. Mas o charme, não. O charme é matemático, é determinístico, é uma certeza. O tempo sempre passa, e o efeito dele sobre o hedge do market maker pode ser calculado. A verdadeira mágica acontece na confluência. Imagine que o preço está subindo e se aproxima de uma grande muralha de delta, um ponto onde os market makers precisam vender muito para se proteger da alta. Agora, imagine que essa mesma zona também tem um charme positivo significativo. O que acontece? Você tem uma batalha de forças. O delta diz venda, mas o charme diz compre. Isso pode neutralizar a barreira. Mas o cenário mais poderoso é quando a direção do delta e do charme coincidem. Se o preço atinge uma muralha de delta que também tem um charme negativo, a probabilidade daquela zona atuar como uma resistência fortíssima é muito maior. O market maker tem dois incentivos para vender ali: um reativo, pelo movimento do preço, e um passivo, pela passagem do tempo. Para concluir esta aula, quero que vocês guardem uma analogia. Entender o charme é como parar de olhar apenas para o movimento das mãos de um mágico, que é o preço, e começar a olhar para o relógio na parede. O market maker é, em muitos aspectos, um escravo do tempo. O relógio está sempre andando, e seu hedge está sempre se deteriorando. Se você souber para qual direção o relógio está empurrando o hedge dele, se ele está sendo forçado a comprar ou a vender, você terá o vento a seu favor. Você estará operando com uma força invisível, mas constante e previsível, que a maioria do mercado simplesmente ignora. Muito obrigado por acompanharem esta aula. Espero que tenha ficado claro como o charme é uma peça fundamental no quebra-cabeça do mercado. Se gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos conteúdos. Até a próxima!